dias. Porque a porção bíblica que nós iremos estudar hoje, a maioria absoluta dos comentaristas fala que é como se fosse o coração de Romanos. Para você entender bem o livro, você tem que entender o que ele vai falar hoje sobre um assunto muito especial, que é a justificação da fé em Cristo Jesus. O texto de hoje responde perguntas cruciais que nós podemos fazer em alguns momentos da nossa vida. Do tipo, como pode o homem realmente se sentir em paz com Deus, sabendo que os seus pecados foram perdoados? Já teve aquele sentimento de que você pecou, pediu perdão, mas parece que você fica assim, um relacionamento pessoal com Deus. É possível nesta vida ter certeza para onde vamos na vida futura? É muito importante a sua atenção, como sempre, mas hoje para a gente entender esse tema, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Espera aí, o Thalita não está passando aqui o meu? Acho que o meu não está passando aí, passei. Agora sim, obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 3, leremos do versículo 21 ao versículo 23. Abra aí a sua Bíblia, seu aplicativo, e leremos na versão Nova Almeida atualizada. Romanos 3, de 21 a 31. Vamos ficar em pé para a leitura do texto e depois permaneça com a Bíblia aberta. Realmente não está passando, tá? Você vai ter que passar aí. Bem, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde então fica o orgulho? Foi totalmente excluído por meio da lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. E agora pedimos espírito de sabedoria, de revelação na tua palavra, que todo tipo de distração, tudo aquilo que faça devagar a nossa mente, ou movimentações que sejam da carne e assim venham atrapalhar a nossa concentração, seja retirada em nome de Jesus. E nós precisamos da revelação em Cristo Jesus para podermos caminhar de acordo com a tua vontade e assim honrarmos o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Semana passada, o Sidney deu uma palavra abençoadíssima sobre o inevitável juízo de Deus.
dentro dessa linha que nós estamos estudando de Romanos. E como vimos, o apóstolo Paulo acabara de dar uma má notícia. Qual era a má notícia? Todos nós havíamos pecado. Todos nós pecamos. E por termos pecado, ninguém viverá ou viveu de acordo com os preceitos de Deus. Todos pecaram. E diz o texto que estão destituídos da glória de Deus. Melou. Nosso pecado nos afastou de Deus. Estávamos condenados, absolutamente fritos na história. Era essa a notícia de Paulo. Ele provou que tanto os judeus como os não-judeus, no caso todos nós que não tínhamos o Antigo Testamento, diferente do judeu, mas tínhamos a consciência gravada em nosso coração, você lembra da penúltima palavra? Todos nós éramos indesculpáveis diante de Deus, estando agora debaixo do pecado. E tudo ia parar por aí. Mas, diz o versículo 21, ele fala agora sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. E o versículo 21, que a gente acabou de ler, fala assim: mas agora, é um contraponto daquilo que ele estava falando. Mas agora, a conjunção mas mudou completamente a história, graças a Deus, aleluia, ou seja, a história agora é diferente. Deus produziu algo na história da humanidade que mudou essa má notícia, é que agora se manifestou a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os povos. Jesus interviu e mudou a nossa história, louvado seja o Senhor. O versículo 23 diz assim: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas traduções, como eu falei, fala destituído estão. Paulo está dizendo que por nós mesmos nenhum de nós conseguiria agradar a Deus. Nenhum de nós tem condições de cumprir a lei. Tiago, capítulo 2, fala que se nós obedecemos a lei, mas erramos, não cumprimos em uma só, desobedecemos todas. Caiu em um, caiu em todos. Por isso ninguém conseguia cumprir a lei. É como uma corrente, que você tem vários elos. Quebrou um elo da corrente, estragou a corrente. Porém, o problema não é a lei. Mas não foi Deus que colocou a lei? Sim. Então o problema não é a lei. O problema somos nós. A lei é um bom capitão. Nós somos uns péssimos soldados. O problema somos nós. Porque a gente não consegue por esforço humano. Todos pecaram. Não, peraí, Edmilson. Peraí. Então você está querendo me dizer que eu sou pecador, assim como aquele assassino? Você está querendo dizer que eu sou um camarada crápula lá, como o Daniel Alves, como o Robinho, aqueles caras que fizeram essas coisas? O que eu estou querendo dizer, eu não, a Bíblia está dizendo é que todos pecaram. Todos pecaram. E por termos pecado, estamos destituídos, falhamos no propósito para o qual fomos criados. Qual é o propósito que fomos criados? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dar-lhe glória. E o pecado distorceu tudo isso. Por isso, hoje, Deus tem um propósito de restaurar isso através da imagem de Cristo em nós. O pecado distorceu isso completamente. E por causa disso, além de distorcer o pecado, ao invés de darmos glória a Deus, damos glória a nós mesmos. A idolatria do eu. O eu. O nosso eu não quer glorificar a Deus.
O homem não quer se importar com Deus, ele quer viver uma vida totalmente indiferente. Nós vimos isso na segunda palavra, a egolatria. O meu eu quer estar no centro, assentado no trono. E o versículo 24, ele começa a discorrer sobre isso. Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente. Opa, rebobina. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Que papo é esse de gratuitamente? Todo mundo gosta de promoção. Quando é grátis, melhor ainda. O texto está falando que há 3 termos importantes que revelam como o pecador é justificado. A gente acabou de cantar aqui. Justificado eu fui. Ele diz, sendo justificados gratuitamente. E agora eu vou pedir para a Thalita colocar aqui alguns textos. Eu não gosto de trabalhar com muito texto, mas eu fiz questão de colocar bem o texto, porque quando a gente lê, a gente fixa melhor. É fundamental que você entenda tudo isso que vai ser colocado para que você entenda a mensagem de Romanos e para que você entenda o Evangelho. Quem não entende a justificação pela fé no Evangelho não entendeu o Evangelho. Presta atenção. Por isso que a gente vê hoje os evangelhos coachings, autoajuda, gente que escreve um monte de coisa distorcida, fala um monte de coisa distorcida e que eu vejo alguns manés irmãos aqui curtindo e postando mensagens de autoajuda. Presta atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre o assunto. Olha lá. Cremos que Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos aqueles que são por ele justificados, pelo seu sacrifício. Ele carregou em nosso lugar o castigo que era devido por nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus por nós. Por sua perfeita obediência, ele satisfez as justas exigências de Deus em nosso favor. Somente pela fé, essa obediência é creditada a todos os que confiam somente em Cristo, para a sua aceitação diante de Deus. Estamos bem até aqui? Livremente, e não por alguma coisa que houvesse em nós, Cristo foi dado em nosso favor pelo Pai, e sua obediência e castigo foram aceitos no lugar da nossa obediência de castigo. Esta justificação é somente pela livre graça, a fim de que tanta a exata justiça quanto a rica graça de Deus sejam para quem? Glorificadas na justificação dos pecadores, tudo para a glória de Deus. Cremos que o nosso zelo por obediência pessoal e pública a Deus flui dessa livre justificação, ou seja, a minha obediência e a minha vida para Deus não é para comprar salvação, não é para pagar pelas obras, mas flui como uma gratidão, um zelo pela obediência de tudo aquilo que Deus fez. Todo cristão justificado foi também regenerado pelo Espírito Santo e, desta forma, destinado à santificação constante. A santificação é o processo de nos tornarmos santos, é o início de um processo que dura a vida inteira e é contínuo. 2 coisas que eu queria frisar aqui. Primeiro, algumas linguagens do evangeliquez que prejudicam muito. A gente hoje ouve músicas, pregações em que o homem é o centro. Deus faz tudo para você e Deus te ama, então é para você, presta atenção. O homem não é o centro. Isso é idolatria. Tudo é feito para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória para resplender a sua glória. Segundo ponto. Um erro também que vem
anos e anos, é quando a gente fala: você quer aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Não existe isso um termo na Bíblia. Ninguém aceita Jesus. É Ele quem nos aceita. Como o Vidinho falou, foi iniciativa dele. É Ele que nos atrai. Quem estávamos perdidos éramos nós, não Deus. Ele que nos aceita, você não aceita nada. E mais uma coisa que eu queria falar. Cuidado com esse lance: eu quero o que é meu, o que é meu, o que é meu, exigências diante de Deus. O que é seu é o castigo eterno. Então, nós não temos direito a nada, tudo é por causa da graça de Deus. Eu quero te dar uma má notícia, que você não está aqui no propósito de Deus te mimar. Deus não quer te mimar, Ele quer trabalhar no seu caráter para restaurar a imagem de Jesus em cada um de nós. Esse é o processo. É muito importante a gente entender isso, porque Romanos fala muito sobre isso. Você percebe a diferença do conceito de justiça entre a justiça humana e a justiça de Deus? Na nossa justiça humana, o que é até algo normal, as pessoas têm uma retribuição de acordo com o seu esforço. Ele trabalha bem, ele é recompensado. Ele ganhou tal coisa, ele recebe uma medalha. É tudo na base do custo-benefício, que é algo até normal dentro da nossa sociedade. Quem não trabalha não come. Ou seja, há um prêmio pelo esforço. O grande problema é quando a gente tenta entender a salvação dessa maneira. E a gente acha que tem que fazer alguma coisa para pagar. Eu tenho que fazer merecer. E sabe o que você pode fazer para merecer a salvação? Nada. Absolutamente nada. A conta já foi paga por Jesus. Pode ser a pessoa mais rica deste mundo, ele nunca vai conseguir pagar a conta. Então, mesmo que você seja aquele crentão sensacional, maravilhoso, você já está meio que flutuando para ir para o céu. Não adianta. Isso não vai comprar a salvação. É só por graça, que é o próximo ponto que ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A fonte de justificação é a graça, graça de Deus. O que significa graça? Graça significa que Deus nos trata segundo a sua bondade e não segundo aquilo que merecemos. O que nos correspondia era o juízo e o inferno, segundo o que nós ouvimos nas últimas duas palavras de Romanos. Porém, Cristo manifestou a sua graça. A manifestação da graça de Deus nos permitiu misericórdia e salvação. Se você hoje está aqui, por mais legal que você seja, não é pelo seu merecimento, mas puramente por graça de Deus. Poder tomar a ceia, corpo de Cristo. Isso tem um nome: graça. Talvez um dos momentos em que os holofotes da graça são mais jogados em cima da gente é no momento da ceia. Somos todos iguais. Não importa os seus títulos, sua posição social. Todos nós só podemos participar da ceia por causa da graça de Deus. Você participar desta reunião é pura graça. Como é que nós, pessoas limitadas, débeis, podem adorar a um Deus fantástico, extraordinário? Pura graça. Por isso, a sua adoração tem que ser através do Espírito. O entendimento da palavra tem que ser através do Espírito. Nada é por nós, tudo por Jesus. E por isso é a base da nossa justificação, Cristo e sua cruz. O versículo 24, a última parte diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. E aqui ele está falando sobre redenção. A palavra redimir significa comprar pagando o preço. Ele redimiu, ele comprou, pagou o preço e está livre. No caso, biblicamente, comprar o preço, comprar e pagar o preço significa libertar o escravo. Pagar a dívida que ele tinha, declarando perdoado. Foi o que Cristo fez com cada um de nós.
Nós hoje temos a redenção. Alguém pagou o preço. Nada foi elas por elas. Para você estar aqui hoje, alguém pagou o preço. E não foi você. Só tinha um que podia pagar esse preço, que foi Jesus. Sem pecado. Ele não precisava fazer isso. Mas por obediência ao Pai e por amor a nós, Ele ocupou na cruz o nosso lugar. E hoje, se nós estamos aqui hoje, é pura obra da redenção, da graça e amor de Deus. Sem nunca ter pecado, carregou nossos pecados sobre o seu corpo e pagou ante a justiça divina a culpa, o pecado e o castigo que nós merecíamos. Ele nos libertou. A bondade de Deus lhe permite ser misericordioso absolutamente com quem Ele quer, porque nenhum de nós merecia essa misericórdia. Nenhum de nós merece essa misericórdia. E essa salvação está disponível a todos os que creem. Mas eu quero deixar claro que o que nos atrapalha é o pecado, não os pecados. E aqui tem que ficar claro que o nosso problema é a nossa rebelião diante de Deus. Tem uma frase do Tim Keller, num livro Igreja Centrada, que eu estou lendo, muito legal. Ele diz assim, o pecado, acho que é o próximo slide, o pecado não é simplesmente uma infração de regras, da qual termos de ser perdoados. Pecado é uma inclinação enraizada em nosso coração. Enraizada em nosso coração, que nos leva a uma idolatria, a idolatria do eu. O pecado é profundamente injusto, errado e ofensivo a Deus, é o grande destruidor da nossa vida. Então, que fique claro, o grande problema não é simplesmente os pecados que nós fazemos, todos esses são decorrentes do pecado original, que é a rebelião nossa em relação a Deus. Por isso, abandonemos completamente aquela ideia de que se eu viver de modo correto, então eu serei perdoado e aceito. Se eu for um crente bonzinho, Deus vai me aceitar. Não. Por isso você escuta gente que não entende a mensagem da salvação, porque ele fala assim, mas como? Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, ajudo os pobres, sou uma pessoa benemérita. Como assim eu estou em pecado? É essa a questão, é o pecado da rebelião, quando o homem quer se colocar no centro e fazer tudo independente de Deus. É o pecado da rebelião que está semeada desde Adão. E qual é o meio da justificação? A fé em Cristo. Versículo 25 diz, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A lei era boa, mas ela mostrou claramente que não tínhamos condições de segui-la. Paulo está dizendo que a única maneira que a gente consegue hoje satisfazer a justiça de Deus não é pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A fé de que Cristo, ao morrer no seu sacrifício, satisfez a justiça de Deus, isto é, pagou o preço que a justiça de Deus cobrava do homem com a reparação do nosso ato de rebeldia. Então, vamos deixar claro que não é assim. Então Deus entra com a sua graça, com o seu sacrifício da cruz, e eu entro pela fé. Aí a gente faz um acordo? Também não. Porque que fé que nós temos para oferecer a Deus? A sua e a minha fé é uma fé merreca. Que fé que nós temos para oferecer a Deus? Então, não é a nossa fé. A graça não admite contribuições. É o valor da fé que reside nela mesmo. Qual? O sacrifício de Jesus.
É o sacrifício de Jesus crucificado. Então, quando a Bíblia diz que a justificação é pela fé, está dizendo a justificação é somente através de Cristo. Ou seja, totalmente por Cristo, totalmente por Cristo. E eu, onde entro nisso? Só creio. Sua parte, a minha parte é crer. Tão somente crer. O teólogo John Stott, no seu comentário sobre Romanos, ele diz assim: já que há várias religiões que ensinam que a salvação vem através de boas obras e filantropia. Ele diz assim: já o cristianismo, em sua essência, nem mesmo é uma religião, é um evangelho, a boa nova, de que a graça de Deus desviou a sua ira e que o Filho de Deus morreu a nossa morte e carregou a nossa condenação. Que Deus tem misericórdia de quem não merece, e que a nós nada mais resta fazer ou mesmo contribuir. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Tem gente que fica muito tempo na igreja, vem em reuniões, muito tempo, mas não consegue entender isso. Por isso também não se batiza, porque não entende. Se ele é uma pessoa boa, por que ele precisa disso? A grande questão é entender que ele não é uma pessoa boa. Esta é a fé à disposição de todos os homens. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E diz que Deus apresentou como propiciação. O que significa o termo propiciação? Ainda na Velha Aliança, no Velho Testamento, tinha o altar de sacrifício. A pessoa, quando pecava, trazia um cordeiro. Esse cordeiro era morto e o sangue aspergido em cima da Arca da Aliança. Que aí eu não vou explicar agora o que é a Arca da Aliança. Você tem que consultar isso no Velho Testamento. Aspergia sobre a Arca da Aliança. Isso era um sinal externo, esperava-se que fosse interno, de arrependimento. Deus olhava aquilo, aplacava a ira de Deus contra o pecado, a pessoa era perdoada. Jesus, quando veio, o seu sacrifício na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, espiritualmente o seu sangue foi aspergido sobre a Arca da Aliança. Significava que nunca mais nós precisaríamos de um cordeiro. Nunca mais nós precisaríamos de algum tipo de sacrifício, porque o sacrifício eterno havia sido feito para sempre através de Jesus. Hoje, a gente não precisa mais viver na velha aliança, porque esse sacrifício já foi realizado de uma vez por todas. Jesus, através do seu sacrifício, não que ele aplacou a ira de um Deus divino, não, ele permitiu que agora a justiça fosse feita, ou seja, não ficou elas por elas. Nós estamos livres para sempre, por quê? Porque alguém pagou a conta, e foi Jesus. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Concluindo, olha do versículo 27 ao versículo 31. Só fazendo parênteses, por isso que a gente incentiva os irmãos, estamos falando, leia Romanos, para você ter uma ideia boa do que a gente está falando. E se você perdeu alguma das palavras, veja lá no YouTube, porque é uma sequência, você tem que entender. E ele diz assim: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído, por meio de que lei? A lei das obras. Não pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo novamente fala, presta atenção, ninguém pode se orgulhar na sua condição. O judeu, que achava que por guardar a lei era alguém especial, Paulo está dizendo, não. Mas e nós? O que isso se aplica a nós?
a lei estava errada? Não, pelo contrário. A lei mostrou que o homem não tinha condições de cumpri-la. Então ele precisava da graça. E na hora que aponta a graça, aponta para Jesus. Presta atenção, Jesus não foi um plano B de Deus para a humanidade. Então eu vou dar a lei, e se eles não cumprirem, deixa eu bolar alguma coisa aqui, deixa eu pôr no Google para ver se tem uma ideia. Inteligência artificial. Jesus, na cruz. Não. Jesus não foi plano B, nem plano A. Jesus sempre foi o único plano de Deus para a humanidade. E o Velho Testamento mostra a necessidade de termos um Redentor. Sempre aponta para Jesus. Por isso que o Antigo Testamento inteiro, ele aponta para a necessidade do Messias, do enviado. Então a lei é ruim? Não, diz Paulo. A graça não veio revogar a lei. A graça te dá condições de cumpri-la agora através de Jesus. Sempre através de Jesus. E qual que é o cuidado que nós precisamos ter? Como isso se aplica a nós, no sentido de nos orgulharmos diante de Deus, achando que nós já somos bons. Nós já estamos chegando lá. O grande problema é o engano da justiça própria. Veja aqui comigo. Nós temos alguns dias que a gente está assim, pegando fogo. Ô, glória! A gente acorda, tem uma hora devocional de qualidade. E a gente fica mais ligado ali diante de Deus. E a gente sente mais comunhão. E a gente evita pecar ainda mais. Tem dias assim que a gente... não é verdade? Está assim, chispando da fé. Mas tem alguns dias meio complicado. Que parece que a gente dá umas pisadas na bola. Coisa assim, não rola muito. O nosso eu grita mais alto. Ali, entre marido e esposa, dá... Assim, tem dia que as coisas parecem que não pegam muito bem. E a gente vai orar, e a gente pede perdão, e demora para se apropriar desse perdão. São alguns dias mais complicados, né? E aqueles primeiros dias parece que a gente se sente mais próximo de Deus, e esses outros dias parece que fica assim meio... um sentimento meio azedo, não fica? Não tem um sentimento assim? Eu queria perguntar para você, no primeiro dia que a gente está assim, mais legalzão, contentinho em Deus, nós somos mais aceitos por Deus do que no segundo dia, quando a gente está meio goiaba? Resposta é não. Porque tanto naquele dia que nós estamos legalzão, como aquele dia que nós estamos goiaba, nos 2 dias, nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. Nos 2 dias, somos reprováveis diante de Deus. As nossas obras não servem para nada. Nós só não somos consumidos por causa da graça redentora de Cristo Jesus. Porque quando Deus nos vê, Ele nos vê através de Jesus. Justificado eu fui, glorificado eu sou, sempre através de Cristo. É esse Cristo que faz a diferença. E se a gente acha que por sermos assim melhores, eu sou mais espiritual que aquele irmão. Se aquele irmão tivesse a vida que eu tenho, e não ia acontecer essas coisas com ele. Isso tem um nome, justiça própria. Nós nunca podemos ser aceitos, a não ser através de Cristo Jesus. Nunca somos
merecedores. Tudo isso tem um nome: graça. E a gente fala de santidade, porque a santidade tem que ser a marca do cristão. Mas a santidade nunca deve nos levar a achar que estamos fazendo isso porque agora somos merecedores da bênção de Deus. Nunca somos, é somente por causa da graça de Deus. Que Deus nos livre deste engano. Peraí, Edmilson. Então, se você está falando isso, que independente do que eu faça, eu só posso ser aceito por causa da graça de Cristo, liberou geral. Gandaia me espera. Liberou. Está tranquilo. Posso pecar à vontade. Minha salvação não está garantida? Tranquilo. Fui. Me encontra lá. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? É o que nós veremos no próximo domingo, se o Senhor permitir. É bom essa semana você não ir por esse caminho. Já te aviso. Dando um spoiler, é bom você não ir. Não será a próxima semana, né? A próxima semana vamos falar sobre a nossa apresentação de Páscoa, o nosso próximo encontro. Mas já te dou esse toque. Não vá por esse caminho, porque isso é uma furada. E eu quero terminar te dizendo que, por isso que nós somos igreja missional. Por isso nós somos igreja em missão. Eu fiquei muito surpreso com a maneira que Deus agiu a semana passada. Vocês lembram que eu tinha pedido oração, na semana retrasada, pelas viagens que nós faríamos da Transocal para o Rio de Janeiro, no encontro da CMT, e depois lá em Guaratinguetá. Lá junto com os irmãos, eles pediram até pelas nossas postagens, né, que eu compartilhasse num grupo pequeno, um encontro bem pequeno, representativo de pastores, e eu compartilhei sobre a igreja missional, e houve assim um mover de Deus, e eles pediram que eu compartilhasse com a igreja, e passaram no YouTube, retransmitindo para vários lugares, várias igrejas, pediram que eu mandasse o material, e eu fiquei assim, né, Deus fazendo coisa nova, mas foi tremendo. E assim, o negócio transmitindo, e os irmãos mandam material sobre esse assunto, eu quero pregar sobre isso. É algo que Deus está fazendo, puramente pela sua graça. E nós, como igreja, devemos entender isso. Nós temos esse evangelho da Boa Nova, esse evangelho transformador. Mas só uma igreja apaixonada por Jesus é uma igreja missional. Porque a nossa tendência é ficarmos olhando para nós mesmos, o nosso conforto. Aliás, se você ficar pensando que a minha parte é assim também, tem a reunião do grupo, convido os vizinhos, eles não foram, pronto. Não quero nem saber. Já convidei cada um por si agora. Nós já falamos que há uma resistência das pessoas muito maior hoje em dia, então nós temos que receber através do Espírito Santo as estratégias para alcançá-los. Muito mais do que trazê-los para ouvir a Cristo, é Cristo levado às pessoas através do nosso estilo de vida, quando nos preocupamos com elas, quando oramos com elas, quando nos envolvemos com elas através de atitudes intencionais. Isso é a igreja missional. E só uma igreja confortável e acomodada não é uma igreja missional, mas uma igreja militante. Isso vem através de uma paixão. E Paulo, no livro de Romanos, deixa claro a sua paixão, é o motor da missão. Ele tinha essa mensagem e estava disposto a proclamar. E uma frase muito interessante de Charles Spurgeon, que é considerado aí o grande pregador da história. Ele dá uma frase muito interessante, ele diz que evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar o pão. Evangelismo é um mendigo contando ao outro aonde encontrar o pão. Nós somos esses mendigos puramente alcançados pela graça de Deus. Vamos orar?